Para mim, o maior desafio do ser humano é criar filhos. Esta é a nossa maior missão: criar filhos saudáveis, fazer com que eles cresçam, cometer menos falha possível. Eu falo que eu me esforcei e fiz o melhor de mim para ser pai. Aliás, eu falo que tudo na vida nós temos que fazer com o coração inteiro. Então eu procuro dar 100% de mim. Mas tive situações que eu tive que pedir perdão para os filhos, já na fase adulta, como eles já estão. Teve situações de eu sentar com eles e conversar e falar, eu fiz o melhor. Era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Mas eu reconheço que eu cometi falhas, me perdoem. E esse é o nosso desafio, esse é o nosso maior desafio. Criar filhos saudáveis, criar filhos que realmente sejam um reflexo da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ensinar o menino no caminho em que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Não é que ele não se desviará do caminho, mas ele não se desviará do que nós ensinamos. Que Deus tenha misericórdia de nós e continue nos ajudando a criar filhos saudáveis. Queridos, na aula de hoje, estudaremos a lição de número 12 do dia 18 de junho de 2023, 112 anos. Nós comemoramos 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Se você não conhece a história da Assembleia de Deus, eu falo que eu não sou denominacionalista, não, sabe? Eu não sou aquele negócio, a Assembleia de Deus é a única igreja verdadeira. Não. Eu estou na Assembleia de Deus porque, para mim, ela é a igreja onde mais eu me adapto. Eu evito falar assim, para mim ela é a melhor igreja, porque nós temos problemas, dificuldades, desafios, mas é a igreja com a qual eu mais me identifico. Conheço diversas outras denominações, frequento outras denominações, ou ministrando, ou dando aula, e tem outras denominações que são muito boas também, mas eu sou assembleiano de coração, não sou assembleiano roxo, não, sou assembleiano de coração, meu coração está na Assembleia de Deus, amo a Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus, conheço alguns problemas, dificuldades, defeitos que nós temos e eu não vou contar para vocês, porque a gente não precisa contar os defeitos da gente para os outros também. Tem que deixar eles descobrirem sozinhos. Nós precisamos saber quais são os nossos defeitos e trabalhá-los. Então não vou contar os problemas da minha igreja para ninguém, não. Mas uma coisa todos hão de convir. A Assembleia de Deus chegou a 112 anos na nossa nação. E ela realmente veio como uma ação de Deus, por homens direcionados por Deus. Foi uma denominação que trouxe o pentecostalismo para o Brasil, uma denominação que começou entre os pobres, entre a classe menos favorecida, e ela cresceu e hoje está disseminada em todas as esferas, em todas as camadas da sociedade, para a glória do nome de Jesus. Que Deus continue abençoando as nossas Assembleias de Deus no Brasil, que a mão de Deus continue estendida, que o Senhor continue realizando milagres e que nós continuemos vivos e com a chama do avivamento nas mãos, até o arrebatamento da igreja. Parabéns a você que é assembleiano, você que não é assembleiano, leia a nossa história, passe a conhecer um pouco da nossa história. Você que é também, conheça a nossa história, porque muita gente que é assembleiano não conhece a nossa história. E você vai realmente perceber que a Assembleia de Deus é um plano, é um projeto de Deus que chegou no momento que Deus queria, da forma que Deus queria, que cresceu como Deus queria, que está viva, porque Deus quer. A lição de número 12 do dia 18 de junho tem como título Criando Filhos Saudáveis. Que desafio, como eu disse agora há pouco. Que desafios cada um de nós temos, não é? O maior ministério nosso é ser pais e mães. O nosso maior desafio é ser pai, as irmãs serem mães. Mas debaixo da graça de Deus, nós chegamos lá. Entre erros e acertos, é importante sempre que o saldo seja positivo. E é importante que a gente vá aprendendo e errando menos, cometendo menos falha. Isso é o ciclo natural da nossa vida, na verdade. O texto áureo está em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Um texto que fala sobre Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Eu não vou tecer muito comentário, porque no corpo da lição, esse será um ponto que eu quero ser bem
incisivo e demorar por alguns minutos tratando sobre esse texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Mas é importante nós pensarmos que Jesus crescia e todo o nosso crescimento tem que ser nessa ordem: sabedoria, estatura e graça. Sabedoria, estatura e graça. E é um crescimento saudável. Não é um crescimento mais em sabedoria, ou mais em estatura, ou mais em graça. É um crescimento cronológico, ou o crescimento organizado, tanto em sabedoria, quanto em estatura, quanto em graça. Isso é importante para a nossa vida. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Não é só uma coisa, mas são as duas coisas. E isso é possível, crescer de maneira saudável e equilibrada. E nós precisamos entender que educar filhos com princípios divinos não é formar crentes, é formar cidadãos de verdade. Cidadãos da terra, mas cidadãos dos céus. Eu já disse aqui alguns trimestres atrás, e tem uma frase que eu nunca ouvi ninguém falando, e eu disse, então ela é minha mesmo. A Bíblia não é coisa de crente, é coisa de gente. Os princípios divinos que aqui estão é para formar pessoas melhores, sobretudo. Sem dúvida, também para formar cidadãos dos céus, mas, sobretudo, para formar pessoas melhores. Então, é importante que nós, pais, eduquemos os nossos filhos com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Palavra-chave: equilíbrio. Esta é a palavra-chave. Uma humanidade equilibrada. Pais equilibrados, filhos equilibrados, família equilibrada, ensino equilibrado. Leitura bíblica em classe está em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, versículos 40 e do versículo 42 ao versículo 52. O texto nos diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais, pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. Esse versículo aqui eu acho magnífico. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Porque eu acho esse versículo 51 magnífico, quando diz que Jesus, o Filho de Deus encarnado, na sua infância era sujeito aos seus pais, e era-lhe sujeito. É claro que no versículo 49, ele dá uma resposta ali para sua mãe: Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ali ele está falando como filho de Deus, mas ele se sujeitou dentro dessa encarnação de Cristo e dessa humanidade plena que Jesus viveu. Ele se sujeitou a todas as coisas, a todas as situações que envolviam a vida humana.
Então, para que evite que alguém diga, ele foi mal educado com a mãe dele, então eu também posso responder o papai e a mamãe. Aí Lucas logo escreve, ele foi com eles para Nazaré e era-lhe sujeito. Os filhos têm que se sujeitar aos pais. Ah, mas eu sou mais inteligente que meu pai, não tem problema. Eu conquistei mais coisas que meu pai, não tem problema. Eu sou mais bonito que meu pai, não tem problema. Eu falo melhor, eu estudei mais, não tem problema. Ele é o seu pai. A sua mãe é a sua mãe. Pronto e acabou. Pronto e acabou. E a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e para que todas as coisas, e em todas as coisas, você seja bem sucedido. Primeiro ponto da nossa lição, uma família normal. Nesse primeiro ponto, o nosso comentarista vai dar algumas informações sobre a família de Jesus. Primeiro parágrafo, dados gerais da família de Jesus. Então, o casamento de José e Maria aconteceu depois que o anjo revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho de seu ventre fora gerado pelo Espírito. José intentou fugir até para proteger Maria, porque ele sabia que tinha respeitado Maria. Ele sabia que não tinha tido, vamos ser assim, vamos nesse gerundismo, não tinha tido relação sexual com ela e ela estava grávida. Eu falo o seguinte, pensa hoje, o rapaz, vou falar aqui do Josimar, tá aqui gravando comigo, solteiro, querendo casar. Aí arrumou a namorada, hein, Josimar? Aí de repente a namorada fala assim, Josi, ó, não, Jô, né? As irmãs chamam de Jô, chama o Josimar, Josi fica mal, né, porque fica parecendo menina. O Josimar, ô Jô, seguinte, tô grávida. Como assim? Como você tá grávida? Eu te respeitei, não toquei em você. Ela fala, é obra do Espírito Santo. Tá pra cima de mim, obra do Espírito Santo. Se falar que é obra do divino, o camarada fala, onde que o divino mora? É obra do Espírito Santo. Então foi preciso Deus falar com José. E Deus falou com José e José entendeu. Falou, José, o que está no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Perceba então essa conexão de José com Deus. Perceba que José era sensível à voz de Deus. Ele ia fugir, porque ele sabia que o filho não era dele. E se ele não fugisse, Maria seria apedrejada, porque o filho era de outro. Quando Deus falou com ele, não, isso aí é um negócio meu. É como se Deus estivesse falando com José. Você pode participar comigo desse negócio aí? Aí José, então, se entrega à vontade de Deus, casa-se com Maria e, na verdade, ele não foi o pai biológico de Jesus, mas foi o pai de criação de Jesus. Eu fiz uma observação aqui que era uma família normal, mas uma família gerada por Deus. Era uma família normal, mas era uma família gerada por Deus. Segundo parágrafo do primeiro ponto, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Então a Bíblia vai registrar, para quem ainda não acredita, então passa a acreditar que Maria só teve Jesus. Não foi só Jesus que ela teve. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante, né? É claro, depois que Maria concebeu Jesus, José conheceu Maria, se casou com ela, aliás, teve relação sexual com ela, conhecer, fala dessa relação sexual, e aí vieram filhos, Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã. Porque o texto bíblico fala, não estão entre nós os seus irmãos, embora as irmãs não são mencionadas, e as suas irmãs. Os irmãos de Jesus não o aceitaram como Messias, mas depois da morte de Jesus, eles se renderam, né, às doutrinas de Cristo e o receberam. Tiago não foi apóstolo, ou seja, Jesus não convidou Tiago para fazer parte, não escolheu Tiago, irmão de Jesus, né, como integrante do colégio apostólico, mas Tiago foi um dos pais da igreja. Tiago foi responsável pela igreja de Jerusalém, escreveu a carta, né? A carta de Tiago é escrita por Tiago, irmão de Jesus, e foi uma bênção, uma bênção. Segundo ponto da nossa lição, então esse primeiro ponto são informações gerais sobre a família de Jesus.
porque nós estamos estudando nesta lição sobre criando filhos saudáveis e vamos aprender isso com a criação do próprio Cristo. Segundo ponto. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, modo de criação de Jesus. Primeiro parágrafo, Jesus, o Filho especial. José e Maria eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito. Eu não posso entrar muito nesse negócio de falar de primogênito, porque eu sou primogênito e eu sempre fico querendo puxar a brasa pra sardinha dos primogênitos, sabe? Dos primeiros filhos. O primeiro filho sofre mais, né, gente? Sofre mais. Os pais são inexperientes. Aí depois, quando vem os demais filhos, os pais já tiveram ali um test drive com o primeiro, uma experiência com o primeiro. Então, o primogênito é assim. No meu caso, que sou de família muito pobre, eu nasci primeiro, então eu peguei a parte mais pobre. Depois comecei a trabalhar e ajudar em casa também. Foi o último que nasceu, quando eu tinha 5 anos e meio, mais ou menos, quase 6 anos de idade, já pegou um ambiente melhor. Então eu não vou entrar muito nessa seara, porque eu sou tendencioso a puxar sardinha para brasa, puxar brasa para sardinha dos primogênitos. Mas olha, o que é importante aqui, brincadeiras à parte, eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o salvador do mundo. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Nós já tratamos aqui em aulas lá, mais do início do trimestre, que nós precisamos pedir a graça de Deus para não tratar os filhos preterindo alguns deles. Nós falamos aqui, quando os filhos
a predileção, na segunda lição, a predileção dos pais por um dos filhos. Falamos aqui da família de Isaac e de Rebeca, né? Isaac amava Esaú por causa da sua caça e Rebeca amava Jacó e ele se tornou o menino da cozinha junto com a mãe. Então, eu não estou falando isso de forma sarcástica, mas houve uma predileção ali. José e Maria souberam administrar isso aqui. Eu lembro que na lição número 2 eu disse o seguinte: nós não tratamos todos os filhos iguais. É injustiça tratar os diferentes de forma igual e os iguais diferentes. Nós não amamos nenhum mais do que o outro, mas nós tratamos cada um de acordo com a sua própria personalidade. Isso é justo e é assim que deve ser. Mas Jesus tinha, sim, uma promessa de Deus, seria o Salvador do mundo, e eu disse aqui que nós precisamos respeitar as diferenças. Respeite a diferença dos seus filhos. Não faça comparações em nome de Jesus, porque nós somos pais, temos a tendência, na hora da raiva, de falar: por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é igual ao seu primo? Por que você não é igual... Eu não era como você. Não faça comparações. Respeite as diferenças. É preciso respeitar as diferenças e tratar com essas diferenças. É por isso que eu comecei a aula falando que não é tarefa difícil ser pai, ser mãe. Não é tarefa difícil, é o nosso maior desafio, é o nosso maior e primeiro ministério. Então, nós precisamos pedir a graça de Deus, estudar um pouco mais, aprender algumas coisas. Existem diversos caminhos hoje que qualquer pessoa leiga pode estudar, não é? Existe diversas ciências que estudam o comportamento humano. Existe um canal chamado O Corpo Explica, que é muito bom para a gente aprender sobre essas questões de comportamento humano. São explicações científicas, explicações verdadeiramente científicas. Segundo parágrafo do segundo ponto, a infância de Jesus. E o nosso comentarista vai deixar claro para a gente que, deixa eu puxar aqui, ó, que eu quero destacar nesse finalzinho aqui, ó, todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer outro menino da Judéia. Inclusive, aos 12 anos, ele estava na cerimônia do Bar Mitzvah, filho da lei, né? Filho do ensino. Ele teve a infância como a de qualquer outro menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Ele cresceu e se desenvolveu sobre o cuidado de seus pais. Jesus, eu quando leciono Cristologia, eu não gosto de usar o termo Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Eu gosto de usar a seguinte, de forma didática e pedagógica, eu gosto de usar a seguinte expressão: Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Jesus viveu a humanidade plena, em todos os aspectos. Um dia eu estava lecionando Cristologia e eu falei: irmão, Jesus mamou no seio de Maria. O irmão falou assim: nossa, professor, é ruim pensar assim, o meu Jesus... Ele foi criança, irmã. E isso é lindo, é maravilhoso. Jesus assumiu a humanidade e viveu a humanidade na sua forma plena. Paulo diz em Filipenses capítulo 2 que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, e na forma humana ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. Então, no texto da leitura bíblica em classe, nós vimos que Jesus participou lá aos 12 anos daquela cerimônia que era chamada de cerimônia do Bar Mitzvah. Então, a infância de Jesus foi uma infância que todo menino judeu teve. Jesus viveu a humanidade plena. A adolescência de Jesus. A Bíblia não fala muita coisa sobre a adolescência de Jesus. A Bíblia vai citar o nascimento de Jesus e tal, depois vai citar Jesus aos 12 anos no templo, que é a passagem da leitura bíblica em classe, depois já cita Jesus iniciando o seu ministério. A Bíblia deixa claro que Jesus aprendeu o ofício da carpintaria com o pai. Ao que tudo indica, José morreu, Jesus era ainda muito jovem, e ele assumiu como arrimo de família, primogênito, filho mais velho, assumiu como arrimo de família até os 30 anos de idade,
quando ele começou a desenvolver o seu ministério. E a prova desta preocupação de Jesus de gerir a família é que, quando ele estava para morrer na cruz, ele chamou João chamou João e Maria, sua mãe, e disse: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Deixou João responsável, o apóstolo amado, né, responsável por cuidar de Maria. Então Jesus tinha essa preocupação. Então, da infância de Jesus, o que nós mais sabemos é que Jesus foi para o templo com seus pais, o texto da leitura bíblica em classe, acabou tudo aquilo, né? Acabou lá os dias de festa, Jesus voltou para casa, eram 7 dias de festa, a família de Jesus voltou para casa, Jesus ficou no templo, 3 dias depois eles o encontraram então no interior do templo, conversando, discutindo com os doutores da lei, que por sua vez estavam maravilhados com a sabedoria deste adolescente, maravilhados com a sabedoria deste adolescente. E é tão bom quando a sabedoria de Deus vem sobre a vida dos nossos filhos e eles se destacam em algo e nós sabemos que aquilo é a ação de Deus sobre a vida deles. Quando ensinamos princípios divinos para os nossos filhos, que toda a relevância que eles têm vem como resultado dos princípios que nós ensinamos. 4º parágrafo. A juventude de Jesus. A Bíblia não nos faz descrições sobre a juventude de Jesus. A Bíblia nos deixa claro que depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E ali ele desenvolve o seu ministério. Uma coisa que é importante nós frisarmos e que eu quero deixar claro aqui. Quando eu leciono Cristologia, eu falo sobre isso e eu penso ser muito importante para esse momento aqui dessa nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Eu gosto de tratar sobre a ação do Espírito sobre Jesus. Lucas, capítulo 1 e versículo 35, quando o anjo Gabriel falou com Maria que ela se acharia grávida, ela disse: como vai ser isto, uma vez que eu não conheço varão? Ou seja, eu nunca tive uma relação sexual com um homem. O Gabriel, né, o anjo Gabriel falou para ela: fique tranquila, Maria, o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e aquele que no teu ventre foi gerado é ente querido de Deus. Ou seja, Jesus foi gerado no ventre de Maria por uma ação do Espírito. Então o Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. Lucas capítulo 2, versículo 52, nós já lemos aqui: o menino crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. O Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. Então perceba que é o Espírito quem está fazendo, é o Espírito que está gerando. Depois, em Lucas capítulo 3, versículo 22, a Bíblia diz que no batismo o Espírito desceu sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho depositado todo o meu prazer, ou em quem me comprazo. O Espírito estava capacitando Jesus para a vida ministerial. E depois Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Perceba que todas as coisas que aconteceram na vida de Jesus aconteceram por causa de uma ação do Espírito. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos esta importância e essa relevância da ação do Espírito sobre a nossa vida. A ação do Espírito sobre a vida de Jesus capacitou Jesus para tudo. Gerou Jesus no ventre de Maria, que nós temos filhos gerados pelo Espírito. A ação do Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter, que o Espírito Santo gere nos nossos filhos o fruto do bom caráter. E a ação do Espírito sobre Jesus o capacitou para a vida ministerial, que os nossos filhos também sejam capacitados pelo Espírito Santo para a vida ministerial, para a vida profissional, para a vida acadêmica, para todas as coisas. O Espírito Santo é capaz de nos capacitar. Terceiro ponto da nossa lição: tríplice desenvolvimento de Jesus. Uma coisa que o nosso comentarista coloca aqui é que: e desceu sobre ele. O Evangelho de Lucas 2, 51 e 52 diz o seguinte: e desceu com eles, eu já fiz um comentário breve disso aqui, e foi para Nazaré,
e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas e crescia em Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A primeira coisa que eu destaquei aqui, já falando lá na leitura bíblica em classe, no início mais da nossa aula, é que Jesus era Deus, foi Deus que viveu a humanidade plena, mas ele era sujeito aos seus pais, era sujeito à sua mãe, obedecia. E aqui nós vamos tratar de três áreas, nesse terceiro ponto, três áreas de crescimento para os nossos filhos e para todos nós, a exemplo da vida de Jesus. Primeiro, Jesus crescia em sabedoria. O nosso Senhor, diz o nosso comentarista, crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. O que é sabedoria? Sabedoria não é inteligência, não é conhecimento. Sabedoria é algo dado por Deus, sabedoria não se compra. Tiago disse, irmão de Jesus, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá sem medida e não lança em face. A sabedoria vem de Deus para a nossa vida. E a sabedoria se revela aqui, ó, em três áreas. Na relação com o Pai, na aplicação dos princípios de vida do céu à nossa vida e na disposição para resolver problemas. A sabedoria se revela nessas três áreas da nossa vida. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a buscar a sabedoria. E a Bíblia diz que o temor do Senhor, Provérbios diz, é o princípio da sabedoria. Porque se nós ensinamos isso aos nossos filhos, eles vão ter uma boa relação com Deus, eles vão aplicar os princípios divinos à sua vida e eles aprenderão a ter disposição na solução de problemas. Perceba que é na solução de quaisquer problemas. E isso aqui não envolve o que muitos chamam só de sua vida espiritual. Isso envolve a nossa vida como um todo. Segundo, Jesus crescia em estatura. E essa palavra estatura refere-se ao crescimento do menino, pois o texto está voltado para o desenvolvimento físico do nosso Senhor Jesus. A gente sempre brinca, né? Questões de altura, um mais baixo, outro mais alto, que não sei o quê. Mas é claro, Jesus ele tinha uma altura mediana, a altura de judeu é uma altura mediana. O que é uma altura mediana nossa aí? É uma altura entre 1,65, 1,70, de altura, ou entre 1,70 e 1,75, é uma altura mediana. Por exemplo, eu tenho 1,78 e eu considero que eu tenho altura mediana. Jesus tinha uma altura mediana, até porque esse negócio de ou alto demais ou baixo demais, isso é muito, muito, muito relativo, não é? Mas Jesus crescia. A vida física de Jesus também era abençoada por Deus. Estatura aqui, eu fiz questão de destacar aqui que estatura aqui envolve também um estilo de vida saudável, uma vida psicoemocional saudável. A ação de Deus sobre a nossa vida gera em nós também um princípio de vida saudável. Eu faço um curso de psicanálise com o Instituto Fazendo a Diferença e nesse curso nós estudamos sobre a psicologia embrionária, ou a vida psicanalítica embrionária, a vida do embrião. E a gente sabe que todos os estímulos que o feto recebe, que chegam através dos sentidos da mãe, eles já vão formatando as emoções, formatando uma atividade psicoemocional no bebê, ainda lá no ventre, como feto, a vida psicoemocional dele está sendo formatada. E nós precisamos gerar isso nos nossos filhos, fazer com que a graça de Deus esteja sobre a vida deles e gere neles uma vida psicoemocional saudável. Jesus crescia também em graça. Graça diante de Deus. A graça para com Deus tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Sua natureza e a sua missão. A gente precisa fazer duas perguntas aqui, ó. Duas perguntas. Aliás, antes de fazer as duas perguntas, deixa eu falar aqui sobre essa graça para com os homens, que o nosso comentarista destaca muito bem. Então, a graça para com Deus tem a ver com a sua consciência, com a natureza que Jesus tinha, quanto à sua consciência e missão. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua
personalidade carismática no sentir e atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. Jesus tinha carisma, Jesus era sociável. Jesus era um ser sociável, amável. É claro que ele repreendia quando precisava repreender, mas ele era um ser sociável. Cabe duas perguntas aqui, nesse crescer em graça diante de Deus e dos homens. Primeiro, quem sou eu? Quem sou eu? Essa consciência que Jesus tinha da sua natureza. Quem é você? Você consegue perceber quem é você? Você pensa nisso? Você consegue dialogar com você mesmo? Não estou falando de loucura, eu estou falando aqui de conhecer a nós mesmos. Às vezes a gente quer conhecer o outro, mas a gente não conhece quem é nós mesmos. A pior coisa que tem é lidar com quem não conhece a si mesmo. Porque quem não conhece a si mesmo quer que a gente o descubra para ele. A pessoa quer que eu se identifique quem ele é para eu falar dele para ele mesmo. Mas quando eu me conheço, não importa o que os outros falam, importa aquilo que eu tenho certeza, tenho convicção que eu sou. Outra coisa, qual é o meu propósito? Né? Graça diante de Deus, a consciência de sua natureza e da sua missão. Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é a razão da minha existência? Todos nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem uma razão da nossa existência. Então estamos aqui com um propósito. E finalizando a nossa aula, lições importantes. Lições importantes. Nosso comentarista diz que podemos aprender que educar os filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Ele coloca aqui que outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. E ele deixa claro que equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos filhos. São lições importantes para a nossa vida. Equilíbrio e bom senso na educação dos filhos, ter sabedoria para não manifestar predileção pelos filhos e aprender que a educação dos filhos cristãos tem a ver com desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual saudável. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. O que é ter vida em abundância? É uma vida saudável. E nós precisamos trabalhar essa vida salutar dos nossos filhos desde os primórdios da sua existência uterina. Nós precisamos trabalhar para que ele tenha qualidade de vida, viva de forma saudável e, sobretudo, seja um cidadão dos céus aqui na terra, que realmente represente o céu onde ele chegar. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus filhos e que Deus direcione todas as coisas na tua casa. Que eu e você, como pais, criemos filhos saudáveis para a glória do nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa última aula do trimestre na semana que vem, em nome de Jesus.